Dom João VI era um herói ou era um covarde? A Carlota Joaquina era a Capitu da Península Ibérica? Tudo isso você vai saber na aulinha de hoje de história. Vamos lá? É nóis! Então, olha só. Para a gente analisar a chegada da família real no Brasil, ali no comecinho do século XIX, a gente tem que ir por partes. Então, vamos primeiro analisar como que a Europa estava na época. Você sabe que a Europa vinha de uma Revolução Francesa, em 1789, em que o mundo já não era mais o mesmo, a monarquia derrubada na França, o absolutismo fica em xeque, e aí o que era normal numa monarquia absolutista já não é mais tão normal, já começa-se a ser questionada essa forma de governo. Muito bem, você sabe que depois da Revolução Francesa, o Napoleão vai tomar o poder lá na França, e anos mais tarde ele vai ser declarado imperador. Então, qual é a conjuntura da Europa pós-Revolução Francesa? A Inglaterra está em guerra com a França. Eles estão se estranhando ali. Tá, mas o que Portugal tem a ver com isso? É aí que a gente tem que analisar a conjuntura de Portugal. Portugal estava devendo muito para a Inglaterra, era muito dependente do capital inglês, e ao mesmo tempo os portugueses tinham relações consanguíneas com a família real da França. Então veja que situação, né? Por mais que a família real tenha sido tirada do poder, havia na política portuguesa um partido que era pró-França e um partido que era pró-Inglaterra. Então os caras estavam no meio do caminho. E aí, nessa época, o Napoleão tentando ganhar terreno da Inglaterra, ele não conseguiu ganhar a batalha naval de Trafalgar, não conseguiu invadir a Inglaterra. A Inglaterra é uma ilha, tinha uma marinha de guerra invejável. Então o Napoleão faz o famoso, você já ouviu falar, bloqueio continental. Então Napoleão vai decretar que qualquer nação europeia que negocie com a Grã-Bretanha é inimiga da França e ele vai invadir. Então Portugal estava entre a cruz e a espada. Portugal tinha relações diplomáticas e comerciais tanto com a França quanto com a Inglaterra. E o Dom João VI, que era príncipe regente de Portugal, ele tentava agradar os dois. Não vai dar certo. Como diz uma frase histórica, um homem não pode servir a dois senhores, né? Para a gente analisar agora essa conjuntura, a gente vai ter que dar uma olhadinha como era a figura do Dom João VI. O Dom João VI era um cara muito único. Ele não foi criado para ser rei. Quem era para ser rei de Portugal era o irmão mais velho dele, que morreu aos 27 anos de idade. 27 anos, a época que os rockstars morrem, né? Ele morreu e aí sobrou para o Dom João. A mãe dele era a rainha de Portugal, a Dona Maria, mas por problemas mentais ela foi afastada do cargo. E o Dom João VI ficou príncipe regente de Portugal. O Dom João VI casou bastante precocemente com a Carlota Joaquina, que era herdeira do trono espanhol. Olha essas relações de poder na Europa. A Carlota Joaquina casou com ele quando ela tinha 10 anos de idade. A primeira vez que o Dom João VI tentou dar um beijo nela, ela mordeu ele. Você vê que ela era uma mulher invocada, né? Eu já vi muitas biografias por aí falando que a Carlota Joaquina traía muito o Dom João VI, que ela era uma ninfomaníaca e por aí vai. A gente sabe que de fato, né, ela teve lá os seus momentos amorosos, extraconjugais, mas também a gente sabe que boa parte dessas biografias tentaram invalidar a imagem da Carlota Joaquina, ou até mesmo lançar uma imagem não favorável para ela, porque ela era uma mulher poderosa. Ela era estudada, ela era erudita, ela sabia montar cavalo, que para a época, para uma mulher, era uma coisa impossível, e ela tinha planos secretos de tirar o Dom João VI do trono, alegando que ele também era insano, e pegar toda a parte do Império Português e do Império Espanhol, aqui da América. Você veja que a mulher era sangue no zóio, como dizem por aí, né? Ela era uma pessoa intempestiva. Só que isso acabou não dando certo, ela não conseguiu esse projeto de poder. E eu vejo que muitas das coisas que falavam dela, muitas coisas negativas, era devido a essa personalidade fortíssima que ela tinha, o que para a época, para uma mulher, é impensável. E o Dom João VI, ele tinha um jeito de ser
um pouco mais brando. Ele era aquele cara que hoje em dia nós chamaríamos de meio devagar. Juan, coño! Até vas a dormir em lugar de besar-me? Tens certeza que é isto mesmo que tu queres, Carlota? Ele era meio introvertido, assim. E ele demorava para tomar decisões. Ele tentou agradar os dois lados, tanto a França quanto a Inglaterra, quando Napoleão descobriu que o Dom João VI não estava levando a sério o bloqueio continental, ele mandou invadir Portugal. E Dom João VI, como um bom monarca, ele falou: você vai invadir meu país, Portugal, um país soberano? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fugir para o Brasil. E ele resolve fugir para o Brasil com a família real. Aí vem aquela análise que algumas pessoas dizem que ele era um medroso. Não que ele não fosse. Mas o movimento que ele fez de fugir para o Brasil, primeiro você tem que entender o seguinte. Já havia em Portugal, desde lá da época da União Ibérica, desde a época que Portugal e Espanha se uniram numa coroa só, de 1580 a 1640, uma urgência da família real portuguesa vir para o Brasil. E isso ao longo dos séculos foi repetido várias vezes. Porque o Brasil era a colônia que dava dinheiro para Portugal. E olha o tamanho do nosso território. O fato é que eles saem no final de 1807, chegam aqui no Brasil no final de 1808. Estima-se que tenha vindo com o Dom João mais ou menos 15 mil pessoas. Porque veio toda a corte de Portugal. Não é uma fonte das mais fidedignas, mas o Laurentino Gomes, no livro 1808... ele fala a frase da Dona Maria, quando eles estavam chegando no porto para fugir do Napoleão. Dizem que ela disse a seguinte frase: vão com calma, pois poderão pensar que estamos a fugir. Óbvio que os caras estavam fugindo, né? Esse é aquele tipo de frase que é muito difícil você saber se foi dita ou não. Vamos ser sinceros, né? Igual aquela frase do Napoleão: ainda não foi fabricada a bala que vai me matar. Como é que você sabe? O cara falou isso, você estava lá? Meio complicado, né? Mas enfim, eles vieram para cá e trouxeram boa parte da corte portuguesa para cá. O Dom João VI, que ainda não era Dom João VI, né, porque ele não tinha sido coroado rei, era só Dom João, ele demorou até a última hora para vir, porque ele tinha medo de viagens marítimas, ele tinha medo de trovoada, e quando ele veio estava chovendo, então ele veio realmente na última hora. Dizem que quando Napoleão chegou, as tropas napoleônicas, o Napoleão não invadiu, né, ele mandou um exército ali de segundo escalão. Quando eles invadiram Portugal, eles chegaram todos esfarrapados, porque da França, se você olhar o mapa mundi, eles vieram para a Espanha, da Espanha eles vieram para Portugal. E esse exército conseguiu ver os navios no horizonte ainda. Mas aí os portugueses tinham um acordo com os britânicos escoltarem eles, né? E vieram para o Brasil. Fato é, isso foi bom ou ruim para o Brasil? Em algumas coisas boas e em outras ruins. A parte boa é que quando Dom João VI vem para o Brasil, agora o Brasil vai abrir seus portos para as nações amigas de Portugal. O que isso quer dizer? Até 1808, o Brasil era proibido de fazer comércio com qualquer país que não fosse Portugal. Isso é o pacto colonial exclusivo comercial. Isso era uma prática adotada no sistema mercantilista. Você deve ter visto isso já quando estudou mercantilismo, né? Agora o Brasil vai poder comercializar com outros países. Eu não sei se vocês sabem, mas a Dona Maria tinha colocado um alvará aqui no Brasil que era proibido de ter manufatura. O Brasil não podia ter fábrica. O Dom João VI vem para cá, revoga esse alvará e agora o Brasil vai poder ter fábricas. Dom João VI cria no Brasil a imprensa régia, então vai ter imprensa oficial, não tinha nada disso aqui até então. Criou o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, trouxe a Biblioteca Nacional com a sua coleção de mais de 60 mil volumes. Tudo bem que na hora que ele estava viajando para cá, ele esqueceu essa pequena coleção no porto, e ela foi resgatada depois, né? Eles também esqueceram no porto toda a prata que eles tinham acumulado para trazer para cá. As tropas napoleônicas pegaram essa prata e derreteram para fazer moeda. Você veja que foi uma fuga bastante apurada, né? O fato é que agora o Brasil vai começar a se desenvolver. Só que o Rio de Janeiro não estava pronto para receber uma corte portuguesa. Não tinha todo o luxo que os caras queriam. Tudo foi feito muito às pressas. Para você ter uma ideia,
não tinha saneamento básico no Rio de Janeiro nessa época. As pessoas faziam suas necessidades fisiológicas em latas, e aí quando isso acumulava, cara, você imaginou isso acumular? Se era o número 1, muitas vezes eles jogavam da janela. Se era o número 2, havia algumas ruas que era só para isso. Então, se você estava passando na frente de uma casa do Rio de Janeiro e alguém falava, água vai, abaixa, rapaz, porque lá vai vir aquele jato não muito empolgante, né? E o número 2, você já deve imaginar. Inclusive, havia alguns escravizados que eles, infelizmente, tinham todo o trabalho escravo é indigno, óbvio, mas esse era terrível. Eles tinham que jogar aquelas latas com urina no rio ou em algum lugar próximo. E aí, às vezes, escorria ureia na pele e ficava esbranquiçada. E eles eram chamados pejorativamente de tigres, porque ficava aquela lista, né? É uma coisa bastante triste, infelizmente. O fato é que com o Dom João VI vindo para cá, o Brasil vai começar a se desenvolver um pouquinho mais. A gente já tá falando do século XIX, né, cara? E aí agora você vai ter quase uma nação. O Brasil não era bem uma nação ainda, né? O Brasil era uma colônia de Portugal. O Brasil vai ser promovido a Reino Unido de Portugal e Algarves. Ou seja, estamos no título de Reino Unido, não somos mais colônia, né? A parte ruim é que para acomodar toda essa corte ali, muitas casas foram desapropriadas. E aí era colocada uma placa escrito PR, Príncipe Regente. Muitas pessoas diziam que aquilo quer dizer ponha-se na rua. O cara bateu, pegou tua casa e você é desapropriado. Algumas foram doadas por fidalgos que queriam título de nobreza do Dom João VI. E aí, em troca desses favores, ele dava alguns títulos. O mais comum era o título de barão. Tinha muito barão aqui no Brasil, né? E aí, o nosso Brasil, então, vai começar a se desenrolar. A ideia de Brasil vai começar a nascer. E se você for pensar, a família real vem para cá em 1808. Em 1822, a gente vai ter o processo de independência. Um processo meio controverso, que a gente tem que falar, mas isso numa outra aula. Fechou? Então é isso. Sobre a família real, era isso que eu tinha para falar. Espero que você tenha gostado. Valeu, obrigado e até a próxima.